internautas, é um prazer estar com vocês de novo aqui no Soberania Nacional, aqui na OTV, a primeira TV internet do Brasil. E vamos começar já. Hoje eu estou com duas pessoas que uma já tem uma história fantástica, escritora de livros, e a outra está eu já diria que já começou muito bem e atua numa ONG que tem um trabalho fantástico no Brasil. Eu quero então cumprimentar a Isabela Henriques, que é minha colega, advogada, e que atua no jurídico do Alana. É isto? É isso, sou uma das diretoras do Instituto e sou advogada lá também. Muito bem. E também a doutora Eudósia Acuna Quinteiro, que é fonoaudióloga, professora, doutora e muito voltada com a questão do terceiro setor. E é uma questão que no Brasil, embora já exista há quase 30 anos, precisa ter um novo olhar e ela está trabalhando com esse assunto. Então vamos lá. Primeiro perguntar para a Isabela como é que foi o Ciranda do Livro, porque nós fizemos um programa aqui falando dele. Então, um sucesso. Foi um sucesso. Ciranda de Filmes foi incrível. É de filmes. Era de filmes. Foi no cinema. Foram passados muitos filmes para o público gratuitamente. Eram filmes sobre o tema, principalmente, que de uma forma transversal, passavam pelo tema da infância e da educação. O público lotou as salas. E os debates que aconteceram após a apresentação dos filmes também foram bem interessantes. Então, foi realmente um sucesso e vários outros estados já estão pedindo para que a mostra de cinema vá para esses outros lugares. Enfim. E teve também aquela atividade externa, né? Com os brinquedos. Também teve uma exposição, foi bem bacana, foi bem legal. E ela volta aqui agora para apresentar mais um projeto, mais um evento que vai ter. Então, conta pra gente quando vai ser, como que vai ser, quem vai estar. Na próxima semana, o Instituto Alana fará o primeiro fórum Prioridade Absoluta Criança em Primeiro Lugar. A missão do Instituto Alana é honrar a criança, então todas as nossas ações, todos os nossos projetos, eles têm na criança o foco principal. E o projeto Prioridade Absoluta foi lançado no final do ano passado. Na verdade, houve um pré-lançamento dele e ele tem como foco sensibilizar principalmente os operadores do direito em relação à importância e o conteúdo e o alcance do artigo 227 da Constituição Federal, que é o artigo que inaugura toda a teoria, a garantia de proteção do direito da criança e do adolescente no país. Então, esse artigo ele tem uma série de conceitos importantíssimos que nós queremos chamar a atenção e levar também ao público que não está tão acostumado a lidar com temas da infância, mesmo no âmbito do direito, que conheça um pouco mais disso e que saiba que pode fazer, tanto na sua vida profissional quanto na vida pessoal, ações muito simples, muito fáceis, que vão ter um alcance enorme e que podem trazer frutos riquíssimos para a infância. Então, a ideia é que o fórum discuta um pouco o que é prioridade absoluta, porque o artigo 227 da Constituição, ele diz que a criança e o adolescente, eles são prioridade absoluta da nação. Nenhum outro ente dentro da Constituição Federal tem essa garantia, só em algumas outras leis federais que nós encontramos isso. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, depois, ele vem explicar o que em termos concretos, o que isso significa, e ele, inclusive, fala a respeito da questão de orçamento, né? Então, como que, em termos de política pública, que a criança e o adolescente deveriam ser tratados. Então, a ideia do fórum é um pouco levar essa discussão para esse público, chamar os operadores do direito. Quando eu falo em operadores do direito, eu estou falando isso de uma forma bem abrangente, não só promotores, juízes, defensores, advogados, mas também psicólogos forenses, assistentes sociais, membros do conselho tutelares, enfim, uma expansão desse conceito de todo mundo que trabalha no sistema de garantias do direito da criança. Eu vou te fazer uma pergunta que a Bujanra fez para mim, no programa Provocações, que vai ao ar agora, começo de maio. Mas precisa falar tudo de novo? Você está na Constituição Federal? Infelizmente precisa. De fato, essa garantia, ela é uma garantia muito forte que não está sendo colocada em prática. O Instituto Alana, é claro, que acredita que várias outras organizações que trabalham em prol da infância já fazem isso há muitos anos, inclusive muito antes da própria Constituição Federal, a Carta de 88 existir,
mas é a nossa contribuição e principalmente no mundo do direito. Então, nós temos o projeto, ele além dessa ideia de trazer à tona o conteúdo do 227, nós temos um portal, e nesse portal na internet nós temos passo a passo de várias ações que podem ser feitas em temas específicos. Então, modelos de cartas, modelos de petições. Então, por exemplo, a escola não tem uma quadra poliesportiva, a legislação já mais do que diz que isso é obrigatório. Você tem, inclusive, dotação orçamentária. O Poder Público Federal pode ajudar os municípios a fazer isso. Quer dizer, muitas vezes as escolas não sabem. Então, como fazer? Qual que é o passo a passo? Envie uma carta para o prefeito, vá conversar, fale com a imprensa local. E no limite, não deu nada certo, entra com uma ação judicial, ou seja, através de provocação dos órgãos competentes, Ministérios Públicos, Defensorias, ou então, sendo o advogado, ele mesmo pode fazer isso como pessoa física, como profissional que tendo esse poder postulatório. Então, é uma provocação que o Alana faz também para essa classe, para essa classe dos operadores do direito se envolver no direito das crianças. O que nós queremos é que o advogado e a advogada eles sejam promotores da infância nas suas comunidades. O que é muito importante que nós queremos trazer também em relação à prioridade é o conceito de que as crianças são prioridade para todos nós e todas elas. Então, nós gostaríamos que cada um de nós se preocupasse com todas as crianças como nós nos preocupamos com as nossas próprias crianças, né? Então, que as dificuldades que a gente vê em relação à infância no Brasil nos abalasse a ponto de todos nós querermos, de fato, fazer alguma coisa em prol da melhoria dessas condições. Então, é um pouco essa a ideia do fórum. Do fórum. Eudócia, a origem do teu nome? Grega, de eudoxio, aquele que transmite a boa palavra. Professora, fonoaudióloga, já fui atriz, ou seja, estou comprometida. Você realmente incorporou o nome. Estou comprometida. Fala um pouco do seu trabalho. Bom, eu sou professora, fonoaudióloga, e há muitos anos eu me envolvi com o terceiro setor, que nem tinha esse nome. E sempre fazendo parte de entidades para auxílio à criança, auxílio ao idoso, e corre de lá e corre de cá. Hoje eu tenho uma ONG, né? ONG foi um nome que ficou, um nome que veio do estrangeiro e que nós acabamos assumindo, mas é uma associação civil sem fins lucrativos. E essa entidade vai fazer agora 26 anos. Nossa. E o nosso trabalho é todo voltado à família. Porque dentro do que nós estudamos, existe essa coisa muito dividida. Um cuida do velho, outro cuida da criança, outro cuida de não sei o quê. E nós, então, entendemos que quando conseguimos organizar a família, as coisas começam a tentar andar. Não vou dizer que estamos certos, mas é uma tentativa de organizar a família. Eu confesso que não tenho tido assim tantos êxitos, é difícil. O ambiente digamos assim, da pobreza é difícil. Eu não estou te falando da pobreza lá em Xirica, de não sei aonde, não aqui dentro da cidade, né? De repente um baixo de viaduto, sabe? A gente já encontra coisas medonhas. Nesse nosso trabalho, fomos sensibilizando a própria academia, porque a academia ela sempre precisa ter essa atenção, esse olho do que está acontecendo. E o terceiro setor, assim, muito timidamente ainda, está acontecendo no Brasil, com muitas dificuldades. Eu já fui despejada 2 vezes por prefeitos, lidando com comunidades carentes, e você se sente assim, um OVNI ou um bandido. A sensação que eu tinha, assim, a lei, né? Eu tive a infeliz ideia de fazer um comodato com a prefeitura, e depois eu fiz 10 anos, achei que 10 anos era muita coisa, só que com 10 anos a gente estava em plena... digamos, sim, e aí aquelas famílias todas foram abandonadas, ele veio com um projeto não sei do que, não sei das couves, e aí o que aconteceu? Tá lá, o mato cresceu e as famílias, nós tínhamos problemas seríssimos, seríssimos. Imagina que eu tinha um menininho alcoólatra aos 3 anos de idade,
Aos 7, quando estava conosco, ele caiu das pernas quando descobriu que eu não bebia. Ele teve um trauma. Como que a senhora não bebe? Ele disse, nem todos no mundo bebem. Sabe, então, essas coisinhas que ficam longe dos olhares do poder público, longe dos olhares, só aquele que vai lá amassar barro consegue perceber determinadas coisas, né? E aqui o prefeito me mandou embora porque não queria imagens. Eu estava usando de favor uma entidade, ele disse que ia montar lá não sei o quê, e eu fui para o meio da rua. Nosso Natal foi na praça da comunidade, aqui em Pedreira, não estou te falando em Xiririca das Couves, não. Aqui, ali, você toma um ônibus e chega lá. Então, o que que acontece? Aliás, foi muito interessante que nós fizemos a festa de Natal na rua, cercamos a pracinha com os nossos carros e lá foi o nosso salão, né? E eu tive uma das experiências mais sensíveis da minha vida, quando sempre fazemos uma prece, eu sou religiosa, então fizemos a prece final agradecendo a Deus porque deu tudo certo, conseguimos dar as cestas básicas, ninguém nos incomodou, os presentes das crianças, foi tudo muito bem. E aí uma voluntária puxou a prece, o Pai Nosso, né? E estava todo mundo ali bonitinho, rezando, e eu escuto os cães fazendo assim, au! Eu abri os olhos, afinal estava com a tropa toda na rua, olhei e tinha um cãozinho assim, au! E todos em volta estavam na mesma posição. Meu Deus, o terceiro setor faz os cães sensíveis, menos as autoridades. Muito infelizmente. Eu pergunto as duas, e já provocando. A bujanga? A bujanga. Não, depois de estar com ele, mas só assim mesmo. Desde 80 você fala que o terceiro setor se articula no Brasil. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu também tenho uma lembrança. Nos anos 90 dessa, começou mesmo a encorpar. Né? Eu lido muito com a questão da mulher. A Isabela da criança e você da família. Eu também, porque a nossa comunidade, eu tenho a mãe com a renca. É o que eu tenho. Vez ou outra me aparece um cidadão bêbado. É tudo que eu tenho. Mas eu trabalho com as mulheres. Eu as ensino, pelo menos, a ter um pouco de respeito por si. A se empoderarem, né? Por si. E encaminhá-las. Os nossos grandes, digamos assim, êxitos são quando nós conseguimos encaminhar uma das meninas para uma profissão. Isso é o nosso deleite. Mas não tenha dúvida. Mas aí a pergunta fica, com tantas ONGs, com tantas organizações existentes no Brasil, já, e temos muita, está faltando talvez um link entre elas? Está faltando uma ligação entre elas para que esses movimentos isolados, juntos, possam ter mais força? Eu acho que sim, inclusive no meu livro eu falo disso. A coisa mais importante e que não está sendo feita no terceiro setor é a comunicação. Então, cada um fica cuidando das suas coisinhas, né? Porque cada um tem as suas ideias, né? E trabalha, mas é muito difícil a comunicação. A nossa entidade fica ali na Vila Mariana, eu tento, sabe, às vezes eu ganho um pouco mais de comida, então eu tento dividir com as entidades do entorno, mas é tudo muito pobre como comunicação. Não existe ainda, não existe. Doutora Isabela. Eu penso mesmo, eu acredito que a força do terceiro setor, em algum momento, ela vai passar pela necessidade do terceiro setor conseguir se unir mais. Quando a gente acompanha um pouco a forma como o mercado se coloca em relação a discussões diversas, o mercado está sempre associado. Ainda que as empresas tenham disputas concorrenciais, ainda que as empresas tenham pontos de vista diferentes para esse ou para aquele assunto, quando as questões são um pouco mais amplas e dizem respeito a todas elas, o mercado, as empresas se unem em prol de algum objetivo comum. Eu acredito que o terceiro setor ele precisa fazer isso sem dúvida. O que eu também acho que acontece mais especificamente na realidade brasileira é que a falta de recursos mesmo
principalmente recursos financeiros, faz com que muitas vezes as organizações elas acabem disputando esses recursos, sejam recursos vindos do setor empresarial, recursos vindos do poder público, e essa disputa, ela acaba de alguma forma separando um pouco organizações que podiam estar muito mais juntas, próximas e brigando pelas mesmas... E fazendo mais, Fazendo mais. Então, mas isso também, eu imagino que faça parte de um amadurecimento de um processo que ainda é muito novo no país, se a gente for comparar com o que acontece no terceiro setor na Europa, nos Estados Unidos, enfim, e que também é onde existe uma cultura, acho que isso também é um fator importante, uma cultura da sociedade em relação a como se vê o terceiro setor, né? Um terceiro setor que também é muito importante que ele faça um trabalho assistencial, um trabalho de atendimento direto às comunidades, o próprio Alana faz isso, mas também é muito importante que ele faça outras coisas, né? Como reclame direitos, exija, brigue, enfim, esteja em outras disputas. E esse terceiro setor ele ainda é muito incipiente no país. E não tem e a gente não tem uma cultura da sociedade de acompanhamento, de voluntariado e mesmo de fomento financeiro, né? A gente não tem uma cultura de doação para o terceiro setor, uma descrença ainda muito grande. Então, quando você conta para alguém, o que você faz? E a minha atividade hoje é 100% trabalhar numa organização não governamental, eu trabalho numa ONG, né? Em alguns momentos eu já ouvi, que legal, instituto, bacana, tal. Mas isso não é uma ONG não, né? Por quê? A gente ainda tem um ranço no país de que as organizações estão ligadas à corrupção, de que as organizações estão ligadas enfim, mas são questões que eu acredito que o Brasil, como em várias outras áreas, está crescendo, está desenvolvendo, está se profissionalizando. Eu sou muito otimista. Eu realmente acredito que as coisas estão melhorando e estão crescendo. Quando eu era estudante, não existia a oportunidade, a possibilidade para uma estudante de direito trabalhar no terceiro setor, era muito difícil. Hoje as oportunidades existem, são maiores e eu acredito que daqui a 20 anos isso vai ser ainda melhor. Até porque ontem eu estava num evento também de terceiro setor e a gente fica, não você, Isabela, que menina ainda, mas a Eudósia vai saber o que eu falo, a gente fica cansada de perceber que a própria discussão não avança. Porque é como se aquela discussão fosse um achado de hoje, sendo que é um achado de, às vezes, até décadas. Né? Então, a sensação que eu tenho, Isabela, e eu também, eu sou sempre otimista, é que nós, em todos os setores, e aí é da criança, é da mulher, é do negro, é do índio, a gente está sempre apagando fogo, sem trilhar um caminhar, né? E aí passa pelo cultural, Isabela, não tem jeito, é o que você falou, né? Que é a gente plantar na educação para daqui a 20 anos, né? O teu filhinho, né? E a filhinha, talvez, que está vindo, possa ter um Brasil melhor, eu acho. Mas é bem isso. O terceiro setor, ele é especializado em apagar fogo. Nós somos corpo de bombeiro social. E corre para cá. Então, há uma coisa, por exemplo, na comunicação, que eu entendo, que é assim, ou você faz ou você conta que faz. E como somos poucos, não há a diversidade digamos assim, é como se fosse um jogo onde está faltando jogador. Então, alguém precisava contar. Tá, mas quem? Se você tem que apagar um incêndio. Então, é uma coisa assim, por exemplo, você falou de leis. É de lei que as entidades de terceiro setor, ativas e coisa e tal, não paguem IPTU, não é isso? É uma lei federal. Eu pago há 26 anos e não tem como deixar de pagar. Eu vou lá, cada 15 dias aí ele pede um papel que já venceu o outro, aí eu mando um outro voluntário e diz, olha, leva esse papel, aí ele pede um outro, aí eu levo o outro e ele pede um, aí... Ou seja, eu estou há 26 anos pedindo um direito que me é por lei. Eu pago entre as duas casas que temos hoje, vai para mais de 10 mil reais em IPTU. Gente, eu tenho muito mais o que fazer com 10 mil reais do que ficar pagando IPTU. E não há Cristo, Senhor misericórdia, não dá certo. A cada 15 dias, ou eu, ou algum voluntário, nós vamos lá, toque, 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 então. Olha, venceu tal papel. Meu Deus, você tem que entrar com uma ação.
Gente, Eudósia, para obrigar acho a isso prefeitura... tão esquisito, sabe? Não, não é Porque esquisito. é aquilo que a Bujanra te perguntou. Eu falo a Bujanra que ele foi meu diretor na que televisão e no teatro. Então, Abu. É o Abu, Então, exatamente. o que o Abu te perguntou é pertinente, mas precisa, não é lei? Por que eu tenho que agora andar tanto, gastar tanta sola de sapato e que eu podia estar fazendo outras coisas? Eu podia estar, digamos assim, entrando em contato com outras entidades, dividindo o nosso saber. Comprando mais cesta básica. Comprando mais cesta básica. Mais de 10, viu? Porque 10 mil reais para uma entidade pequena como a nossa é um assalto. Mas essa é justamente a lógica do projeto Prioridade Absoluta. Porque como o foco nosso é no operador do direito, é justamente mostrar que muitas vezes a simples existência da legislação não está gerando o efeito prático que deveria. Não. Então nós estamos chamando a atenção desse público justamente para que ele, uma vez conhecedor dos direitos, que ele possa ajudar a fazer isso valer na prática, inclusive numa situação limite como essa que a senhora coloca, de entrar com uma ação judicial. Imediatamente. Sim, mas, por exemplo, pagar um advogado para nós, nem pensar. Então, eu dependo do voluntariado. O voluntariado, às vezes, eu não consigo. Então, existem outras alternativas, como nós estamos mostrando. Você vai me orientar. Defensoria Pública, ela existe... Ela mas pode um caso ajudar. Desse é tranquilo um caso demais, desse não é, Isabela? É muito simples de ser. É muito tranquilo, até porque, assim, no máximo, você vai pagar para deixar de pagar 10 mil todo ano, você vai pagar o quê? Eu vou chutar alto aqui. Você vai pagar 2 mil, 3 mil, 4 mil reais para um advogado e nunca mais vai pagar. Você percebe? Porque ele tem que entrar com a ação, pedir uma liminar, para que você não pague mais nem este ano. E aí deixa o processo correr solto, né? Exatamente. Não, a gente vai falar com você. Você tem aqui vamos duas conversar. advogadas. Eu já estou convocando as duas para voluntariado. Não, nós vamos... Olha, é tão complicado. E existe uma organização, né, no terceiro setor. E a ideia um pouco do último dia do evento, eu acabei falando do projeto, não falei tanto do evento. Mas o último dia do evento nós vamos abordar temas diversos que se relacionam com a infância através de representantes de diversas organizações. Mas como o tema aqui chegou, eu acho que a gente não pode deixar passar, existe uma organização que chama Instituto Pro Bono, que faz um trabalho desse, que ele liga advogados a instituições que fazem parte do terceiro setor e que precisam, por exemplo, numa situação dessa. Então, são advogados e grandes escritórios de advocacia que têm um banco de horas ali. Então, talvez, eu preciso de um advogado tributarista que me resolva um problema desse. O Instituto ele faz esse cruzamento sem ônus nenhum, porque é pro bono, é uma advocacia gratuita. Mas no nosso último dia do fórum, nós teremos a presença de algumas organizações, como o Ação Educativa, como a SaferNet. São organizações que trabalham já há muito tempo temas que são de máxima importância para a questão da criança. Nós iremos discutir a questão das cidades, como que as cidades estão comportando as crianças, se as cidades elas são amigáveis às crianças, não só em relação aos espaços públicos de lazer, mas o simples fato de uma mãe querer andar com um carrinho numa calçada que muitas vezes é esburacada, que não existe, dependendo da região da cidade. Então, esses são alguns dos temas que vão passar no último dia de fórum, que será na quinta-feira da próxima semana. Na quarta-feira, nós iremos discutir um pouco quem é a criança brasileira, né? Qual é a característica dessa criança, porque em algumas situações existe sempre um olhar, mas a criança de hoje ela é muito mais esperta do que a criança do passado, a criança de hoje ela já com 1 ano de idade ela já sabe mexer num tablet. Então a gente se depara com esse tipo de argumentação em muitas situações. Então nós queremos fazer uma discussão profunda em relação a essa infância. Mas olha, não é bem assim, porque quando você avança digamos assim, nas vielas da pobreza, da periferia, você tem a criança filha de drogados. Essa criança não tem os 46 cromossomas. É uma criança que não vai conseguir aprender a ler. É uma criança... Que não vai ter o tablet, né? Não vai ter o tablet. Até ela pode ter o tablet, mas ela é tolhida
mentalmente pela própria estrutura. Então, nós temos um problema aí de educação a resolver que tem que trabalhar junto com a área de saúde. Por exemplo, essas crianças, filhas de alcoólatras, filhas de drogados, elas têm muita dificuldade intelectual e elas têm que ter todo um trabalho que eu não vejo ainda as autoridades competentes, não é? Terem esse cuidado, que essas crianças, esses adolescentes, eles têm que ter trabalhos manuais. Quando você coloca coisas de mão, por exemplo, eu me lembro lá na Praia Grande, quando a gente tinha essa entidade, ensinar a varrer e arrumar essa coordenação motora de varrer para poder conseguir uma colocação de varredor. Então, você tem que estudar muito bem, por isso que eu falo em sensível olhar. Você tem que olhar e saber, essa criança, que a família toda bebe, a família toda consome drogas, ela não tem os 46 cromossomas, ela está com problemas. E esses problemas se manifestam, e a coitada da escola recebe toda a carga, não ensina bem, não consegue passar de ano, mas não é um problema, às vezes, de educação, é um problema da área de saúde. E nós precisamos dizer a essas pessoas, olha, essa criança, esse adolescente, ele vai bem em atividades, sabe, mais de mão. E isso, às vezes, não é feito. Mas agora eu vou fazer o link. Alana. Eu estou perguntando para a Alana, não é para a Isabela. Alana, o que fazer com esses mundos tão reais e tão diversos da própria infância? Porque, de fato, você tem a criança que tem o tablet, que estuda numa excelente escola, mas tem o problema da calçada. E a criança que nem casa tem. E se a gente for pensar em percentual, é muito grande, né? Muito grande, muito grande. Vocês vão debater a criança de hoje, mas dentro desses dois mundos. Sem dúvida, mas quando eu trouxe aqui a provocação do tablet, na verdade, nós não acreditamos nisso, né? Nós não acreditamos que a criança de hoje... E nem querem que fique com o tablet, né? De forma alguma. Aliás, a Sociedade de Pediatria, não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil, já se manifestou publicamente de que menores de 2 anos de idade não devem nem ter contato com esse tipo de tecnologia. E eu vejo pais, até em hospitais, com as crianças, e eles pegam o celular, põe um joguinho para a criança ficar bebê de cola. Não vai ser isso que vai fazer a criança se tornar mais inteligente, e aqueles famosos materiais que chamavam Baby Einstein, né? Não vão transformar o bebê num Einstein, não é isso que vai, Com certeza. acontecer. O que nós queremos nesse dia em relação à discussão da infância é mostrar o que essa criança tem de semelhante. É claro que em casos extremos, de filhos de dependentes químicos, a gente vai ter uma situação bem específica. Mas a criança que está na pobreza, a criança que está na riqueza, enfim, nos extremos dos estratos sociais, elas são crianças e elas querem brincar e elas têm o direito, inclusive constitucional, ao lazer, à brincadeira, a terem uma infância plena, sadia, feliz. Então, o que nós queremos é provocar os atores que estão no âmbito das políticas públicas para que eles façam o seu papel. Porque nós, como sociedade, não teremos como fazer o papel que cabe ao poder público. Nós podemos ajudar, nós podemos apagar fogo, mas a força e a capacidade que o poder público tem ou deveria ter é nata do poder público, mas ele precisa muitas vezes ser provocado a cumprir o seu papel. Então, a proposta do Prioridade Absoluta é sempre provocar o poder público. A ideia é que, principalmente nas comunidades, então nós estamos falando sempre do poder público municipal, o que não significa que nós, no âmbito do projeto Prioridade Absoluta, nós vamos continuar fazendo nossas provocações no âmbito federal. Porque nós acreditamos que no âmbito federal é importante que a atuação seja mais ampla, que a atuação tenha mais força, e no âmbito local, em que as pessoas estão nos pequenos municípios, e principalmente no interior do vasto país, não estamos falando de uma cidade como São Paulo, né? O foco também não é esse, o foco é disseminar essa história pelo Brasil inteiro, pelo Brasil afora, mostrar que o prefeito, que muitas vezes é amigo, que é conhecido, que está lá na rua, que às vezes uma conversa, às vezes uma
uma luz, uma sinalização de como a coisa pode acontecer, como a coisa pode ser feita, que isso pode trazer uma melhora muito grande para aquela comunidade. Na questão, no primeiro dia, nós vamos discutir o conceito de prioridade absoluta. Por isso que vai estar o Malheiros lá. Exatamente. E o Dalmo. Exatamente. Eles vão discutir na parte mais voltada para o direito, em termos do que a Constituição fala, o que significa prioridade absoluta. Mas nós vamos contar também com a participação do pediatra, que já foi inclusive reitor da Unicamp, José Martins Filho, que é um lutador da infância, né? Ele é um ativista da infância. Ele foi uma das pessoas que mais brigou no país pela questão do aleitamento materno e que hoje a bandeira dele, a pauta dele é muito forte, que ele discute a terceirização da infância. E não é a terceirização da infância só da mãe, que tem condições socioeconômicas bacanas e que sai para trabalhar e deixa o filho com uma babá e tem a babá do fim de semana, e tem a babá da noite, tem a babá do dia, e que muitas vezes não consegue estar próxima do filho por conta dessa vida que nós acabamos sendo levados, todos nós, a ter. Mas ele também está falando daquela mãe que sai da periferia, que deixa o filho dela, muitas vezes com a vizinha, muitas vezes trancado dentro de casa. Ou com um filho mais velho. Com um filho mais velho de 9 anos. Muitas vezes até menor. E que sai para tomar conta daquela criança lá na parte mais rica da cidade. Então, a discussão que o José Martins traz, ela é muito importante. Ele está discutindo, ele tem alguns livros bastante recentes sobre o tema da terceirização da infância. Nós queremos que ele fale um pouco sobre a prioridade absoluta da criança na família, porque essa criança não está... Porque a prioridade absoluta, ela é uma obrigação que é compartilhada, inclusive pela Constituição Federal, pela família, pela sociedade e pelo Estado. O Estado, o poder público, tem a obrigação dele, a sociedade, inclusive os empresários, têm a deles, mas a família também tem. E ele vai falar um pouco da família e como que a criança muitas vezes não está sendo olhada com essa prioridade. E ele fala muito da importância dos primeiros 1000 dias da criança, né? E isso é muito importante, que isso bate muito com essa fala da questão dos primeiros 1000 dias a partir ele fala de gestação, dos primeiros meses de vida, e da importância que nesse período a criança tenha garantido todas as condições plenas de desenvolvimento, porque é isso que vai definir o que ela vai ser lá na frente, ou se nessa fase as dificuldades forem muito grandes que ela encontrar lá na frente, ela vai ter que superar muito mais dificuldades para conseguir acompanhar o que outras crianças já vão estar num nível mais avançado de desenvolvimento. Mas nesse dia, o Dr. Malheiros deve falar também sobre a importância da criança na sociedade, e nós convidamos o Marcelo Nascimento, que é da Secretaria de Direitos Humanos, que já foi conselheiro tutelar em Guaianazes, conhece bastante esse trabalho do dia a dia de um conselheiro tutelar, que é muitas vezes também a pessoa que está ali lidando com as aflições, com as dificuldades nas áreas mais vulneráveis das cidades. E hoje ele está à frente desse sistema, e ele vai contar um pouco como que pode ser, deveria ser a prioridade absoluta da criança na comunidade, né? Então, a gente tenta um pouco, de alguma forma, trazer um pouco o olhar desses profissionais que trabalham, que estão envolvidos, que conhecem o direito das crianças, para despertar nas pessoas, né? A ideia é que a gente tenha estudantes de direito lá. Nós acreditamos muito na força dos estudantes, que entram na faculdade de Direito muitas vezes com ideais de justiça, e que esses ideais ao longo dos anos acabam sendo massacrados pelo mercado, e enfim, a gente quer resgatar aqueles que já estão perdendo isso e dar trazer um olhar para esses jovens, principalmente, de que eles podem fazer mudanças muito grandes através das ferramentas que o direito traz. Eu vou provocar de novo. Eu me lembrei que eu estou com um problema grave lá na Pedreira, que eu estou com crianças, tem 10 anos, corpinho de 7 e já tem amantes. Então, qual a prioridade absoluta? Eles têm fome e as famílias doam as suas filhas de boa. Sem o menor problema. Às vezes até vendem. Mas
Isso, veja, que no sertão, lá de não sei aonde, os pais, tangidos pela miséria, pela fome, vendam as suas filhas de 10, 12 anos, até um pouco antes, tudo tranquilo, mas eu estou te falando ali, sabe? Eles têm tudo ali, condução, sabe? E aí nós temos ali, são 8 meninas que nós não sabemos o que vamos fazer com elas. Nesse momento, todo o nosso trabalho é não engravide. E nós estamos assim, uso da camisinha, levamos as camisinhas, leva. Porque o nosso maior é apagar incêndio. Então assim, não engravida, você tem 10 anos, não tem nem corpo para uma gravidez. Eudósia, eu vou pedir um rápido intervalo e a gente já volta, porque realmente agora... Deu calor, né? Não, eu tô do lado de uma grande bombeira e tô do lado de uma grande construtora de um futuro melhor, mas a gente tem que juntar isso, porque a Eudósia não aguenta só apagar fogo, eu tenho certeza que a Isabela também, ouvindo tudo isso, também não aguenta só projetar para daqui a 20 anos. A gente volta daqui a pouco. Ui, venha assistir venha assistir eu vou hipnotizar você, venha assistir na UTV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova a alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima.
paramos aqui agora e agora a gente vai dar continuidade. O que fazer diante de situação tão dramática quanto a que a Eudósia vivencia no dia a dia lá em Pedreira? E esses dois conflitos, né, que eu acho que incomodam qualquer brasileiro com um pouco de consciência e a gente não aguenta ficar calado. Isabela, diga, você que está numa entidade que eu acho que está ganhando o nome de ser a primeira do Brasil em termos de criança, não é? Me parece que... o Alana ele existe já desde 94, fazendo ele é muito forte. Uma atuação, inclusive, de atendimento direto à comunidade de São Miguel Paulista, lá no Jardim Pantanal. Ao longo desses 20 anos, tem solidificado a atuação no âmbito da infância, mas existem outras várias organizações que trabalham em prol da infância, cada qual na sua área de atuação. Enfim, o Alana está contribuindo com a sua parte, né? Eu acho que são todas importantes e cada uma tem uma atuação específica que se complementam, né? É muito importante que trabalhos na ponta, como esse que nós estamos ouvindo, sejam feitos, trabalhos nessa linha de advocacy que nós fazemos também sejam cada vez mais alargados no país. Essas questões específicas que nos chocam, que nos tiram o chão, que são tão graves, elas mostram a ausência, a ausência do poder público, a ausência do Estado e dessa consciência, né? Dos direitos mesmo. Exatamente, né? De fazer a lei sair do papel e virar uma verdade, uma realidade. Então, eu acredito muito. É claro que é importante para essas pessoas que estão vivendo isso nesse momento, que haja pessoas que estão lá ajudando, fazendo o trabalho nesse exato momento, tentando ajudar essa comunidade, mas é sem dúvida indispensável que haja uma exigência para que o poder público faça o seu papel, porque a sociedade não vai conseguir resolver esses problemas sozinha. Por mais que queira. Por mais que queira. E é justamente por isso que, às vezes, a gente acaba judicializando questões que poderiam ser resolvidas independente do judiciário, porque o governo acaba não conseguindo fazer. Não vamos entrar no porquê que não consegue ou porquê que não faz, né? Mas acaba não conseguindo fazer. Sem dúvida. É exigir que os conselhos tutelares, ministérios públicos da infância, as varas especializadas de infância e adolescência, que elas estejam a par, que elas sejam sensibilizadas. Esse é um trabalho essencial, muito importante, que os juízes que recebam essas ações, que eles conheçam a realidade, isso é importante, que eles estejam sensibilizados e que esses casos sejam levados para essas instâncias também é importante. Eu também acho. Para que a sociedade também aprenda a lidar com isso de formas diferentes, porque se não, hoje são 6 crianças, amanhã vão ser 16 e depois vão ser 2.000 e depois, enfim, é um sem fim, né? Um e uma organização nunca vai conseguir resolver o problema de todo mundo. Agora, é claro que é muito importante que elas existam, claro, e que elas estejam lá para ajudar essas pessoas. E que Eudósias se perpetuem. No país inteiro. Veja, é essencial. Eu sou muito otimista. Eu acho que as duas coisas têm que acontecer juntas e o que eu acredito é que a gente não pode desistir de exigir do poder público. Mas o poder público não me olha, o poder público não quer saber, não tem problema. Eu acho que bater na porta do poder público e exigir, a sociedade como um todo, a sociedade do prefeito, do subprefeito, daquele fórum que está lá perto da comunidade, daquela delegacia, enfim, isso eu acho essencial. E o fortalecimento dos conselhos tutelares, não só para situações de violação de direitos, mas também para que eles ajudem nesse âmbito de promoção de direitos. Acho que isso também, o Conselho Tutelar ele foi criado, ele tem uma razão super importante de ter sido criado pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele pode ser um aliado e não um opositor, enfim, ele pode ser um aliado das instituições. Da mesma forma que a polícia, em tese, até pode ser uma aliada. Exatamente, o Ministério Público também. Exatamente. E a Defensoria Pública também. Com certeza. Mas veja, eu estava dizendo que eu sou extremamente otimista, porque eu vejo, por exemplo, na academia, os alunos começando a defender suas teses sobre as entidades. Eu estou agora com 2 grupos trabalhando, uma com a Casa do Zezinho, que é lá na Zona
Leste, não, Zona Sul, casa do Zezinho, Zona Sul, e outro com as senhoras católicas. Então, digamos assim, esse interesse do alunato, né, daqueles que até tiveram boas babás, não é? E que se interessam por esses trabalhos, por essas pesquisas. Então, eu sei que não é agora, não vai ser agora, mas eu vejo com muita esperança que ali adiante esses alunos todos comecem a se interessar pelo terceiro setor. Vocês, claro, vocês têm uma visão da ala do direito, que eu sou ignorantona nessa área, mas eu entendo o grande poder não é o poder público, são as pessoas. Você que está aí na sua casa, você já fez a sua limpeza no armário? Eu preciso de roupa para vestir aquele povo todo. Você já pensou que minhas crianças nascem subnutridas e que eu tenho um trabalhão enorme para comprar esses leites em pó aí, carésimos, que eu não sei por que tem que ser tão caro? Então, você pode me ajudar. Você já pensou que quando você faz as compras, você pode pegar um leitinho em pó e trazer para gente? Sabe, a criança pobre não come só biscoito, não. Ele precisa de sustância, sabe, sustância? Precisa. Eu não posso mais dar para eles um refresco, um sanduichinho. Eu tenho que dar feijão com arroz, porque eles querem comer. Então, você que vai às compras, compre mais 1 quilo de feijão, manda para mim, manda, por favor, o arroz também. Se vier uma carninha, oh, meu Deus, louvado seja. Essa é a realidade que eu acredito. Você que está aí sentadinho, você é importante. A bem da verdade, vocês me desculpem, as advogadas, me desculpem, tá? Mas fique tranquila, Dócia. Eu não acredito nesse tal desse poder público. Eu tenho tido tantas decepções, que eu olho para o poder público já com aquela cara, sabe? Tá. Como que um sujeito vai na minha casa, diz que o espaço é bom e que quer transformar a minha casa num lugar de bailinho de idosos? Eu não tenho nada contra o bailinho de idosos, não, mas a minha missão é outra. E o poder público nem sempre respeita a minha missão, a minha vocação de entidade. Por que me atropela? Olha, poder público, você não pode ajudar? Pelo menos não me atrapalha, pelo amor de Deus. Eu já está de bom tamanho você não me atrapalhar. Desculpa. Eu, como advogada, diria assim, eu confio no Poder Judiciário e eu acho que a Isabela também. Eu não. Desculpa, Eudósia, mas em 30... Não, me perdoe. São 35 anos de prática no direito, de atuação no direito, e o Poder Judiciário pouquíssimas vezes me decepcionou. Graças a Deus, para mim, é um poder seríssimo. Mas eu queria perguntar como é que vai ser o segundo dia, que você não falou, do evento. O segundo dia é o dia em que nós iremos discutir quem é a criança. Ele contará com a participação de Ilan Brenman, que é um famoso escritor de livros infantis. Renata Meirelles é uma educadora que está com um projeto incrível, do qual a Alana também faz parte, que é o Território do Brincar, viajando pelo Brasil, conhecendo as infâncias do Brasil, que são muito diferentes, mas muito iguais, né? No final é um pouco essa a tônica toda do evento. Teremos como debatedor desse dia o professor Ladislau Dalbor, que vai um pouco também fazer as provocações, né, dele em relação à questão também dos espaços, né? Ele que tem essa bandeira já muito E o psicanalista César Ibrahim. Também estará junto e... Não estou esquecendo de ninguém? Não, no segundo dia não. O César Ibrahim, o Ilan, a Irene, a Renata... Irene Risini. Irene Risini, que é uma professora da PUC do Rio de Janeiro, e ela inicia a carreira dela na área de assistência social, e ela faz livros incríveis sobre a história da criança no Brasil, e ela vai se aproximando do direito justamente porque ela vai vendo que a história do Brasil, a história da infância no Brasil, ela está muito ligada a história do direito da criança, né? Então, como é que as coisas vão caminhando, como que a medicina e o direito, enfim. Então, ela também
hoje está à frente de um projeto bastante interessante que é um grande repositório de tudo que já houve de legislação da infância no país. É bem interessante isso. E ela vai trazer um pouco dessa perspectiva histórica da infância. Então, acho que vai ser bem rica essa discussão na manhã da quarta-feira da semana que vem. E o último dia, Crianças, Mídia e Cidade, que virá o filósofo Clóvis de Barros Filho, não é isso? O professor Clóvis, também nós teremos a participação de um representante do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Acabamos de confirmar essa participação, muito em razão da aprovação de uma recente resolução que considera abusiva o direcionamento da publicidade voltada ao público infantil pelo próprio CONANDA. Então vai ser a primeira vez que o CONANDA vai falar publicamente sobre essa resolução. Nós estamos achando isso bastante interessante, porque a fala é sobre o tema da publicidade, como que as mídias, de uma forma geral, elas contribuem para essa erotização precoce das meninas, como que contribui para o alcoolismo precoce. Inclusive, eu não sei se você viu um projeto, acho que dessa semana, da deputada Luísa Erundina, cuidando da questão também da sexualização nas propagandas, já que é voltado mais para o público feminino, mas engloba a criança também. Sem dúvida. E a deputada Luísa Erundina sempre apoiando essa causa e os projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados Federais, a questão da publicidade, ela que é uma batalhadora no campo da discussão da regulação das mídias no país, né? Então, eles vão falar sobre esse tema. Teremos também o Salomão Ximenes, que falará pela ação educativa, vai contar um pouco do trabalho deles, e também eles nos ajudaram a fazer a parte do portal do Prioridade Absoluta em relação a todos esses documentos que existem sobre o direito à educação e como que as escolas públicas elas podem ter a sua infraestrutura melhorada através de ações, não necessariamente judiciais, mas também judiciais em algumas situações. Não tenho dúvida. Algumas situações em que o poder público não faça o papel, não faça aquilo que ele deve fazer. Esse é o caminho, nós acreditamos que esse possa ser um caminho... Isabela, eu sou, acho que a maior defensora da judicialização na ausência do poder público. Ou vai por esse jeito, ou vai por esse jeito, não é? Exatamente. Porque se a lei não está sendo cumprida, a gente tem que fazer a lei ser cumprida, né? A lei não é um papel morto. A lei está aí... E aí a gente volta respondendo para a Eudósia. A Constituição Federal, quando ela traz o artigo 227, falando de todos aqueles direitos da criança, aquilo não pode ser uma letra morta, né? Aquilo, nós, como sociedade, cada um de nós, cada um fazendo o nosso papel, cada um exigindo do jeito que nós conseguimos, enfim, cada um tem o seu limite de atuação, mas nós temos que tentar fazer com que aquilo aconteça e, inclusive, exigindo através de ações judiciais. Né? Eu tenho certeza. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu queria mostrar para vocês da Eudósia, porque, além de atuar no terceiro setor e cuidar dessas crianças que, infelizmente, a sociedade muitas vezes finge que não vê, né? Ela é fonoaudióloga, então ela publicou esse livro, A Estética da Voz, O Poder da Voz e da Fala no Telemarketing, e já nessa missão dela, que eu acho que é uma missão mesmo, ela publicou Um Sensível Olhar para o Terceiro Setor. Desejo a Eudósia muita sorte nessa empreitada, que você só está falhando, e aí eu vou cutucar mesmo, e não ter um advogado do seu lado, porque vai te ajudar. Pode sim. Vocês vão me orientar. Pode sim, porque advogados, eu diria que quase todos, no mínimo uma vez já fizeram uma ação gratuita, porque é do profissional do direito. Então, Eudósia, agradeço sua participação, nós vamos te orientar sim e você vai receber a ajuda que você precisa. Eu agradeço muito essa oportunidade, desculpe que às vezes eu me entusiasmo, é que são muitos anos de militância, vocês são jovenzinhas, mas eu já estou sambada, então chega uma hora que a gente fica meio cansadinho, né, de ver sempre uma série de falas que não acontecem. Mas preciso sim de orientação. Será? Por favor, me ajudem, porque eu tenho cada problemão. Isabela, prazer recebê-la aqui e continuem com esse trabalho. E tendo eventos, liga para a produção aqui e a gente correndo traz o Alan. Prazer é meu e eu convido todos os seus espectadores
para que quem tiver interesse em participar do fórum, as inscrições ainda estão abertas, o evento é gratuito, acontecerá no Teatro Anchieta do Sesc Consolação, em São Paulo, terça, quarta e quinta da próxima semana, e toda a programação, as inscrições, está tudo disponível no site do Prioridade Absoluta, que é prioridadeabsoluta.org.br. Internautas, não dá para ficar parado, né? É muita coisa acontecendo no Brasil, é muito problema para ser resolvido, o poder público não dá conta mesmo. A gente tem falado não só da criança, mas da terceira idade, da mulher, da homofobia, enfim, juntando todas as minorias, nós somos a maioria absoluta, então não dá para ficar parado. Venham com a gente, vamos lutar, vamos mudar esse Brasil. Até semana que vem.